Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Estamos no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação. Chegamos ao final do trimestre e hoje estudaremos a última lição com o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do pastor Valdemir Farias, pastor que já foi missionário, pastor de várias igrejas do estado de Pernambuco e que hoje coopera aqui com o nosso pastor em uma área na região metropolitana, com co-pastor ali no Tempo Central e atividades afins, né, pastor? Pastor Jacques, é um prazer mais uma vez estar aqui com a audiência, né, do programa, né, onde nós comentamos as lições da Escola Dominical. Também saudar o professor Ivanildo, o pastor Walter Rabelo, que está também conosco aqui. É sempre um prazer e agradeço ao nosso pastor presidente a escala de poder estar aqui com os irmãos. Conosco também está o pastor Walter, também já foi missionário no Peru, pastor. Peru. Durante quanto tempo? 17 anos e 7 meses. 17 anos, né? Já ficou bicultural, né? Exatamente. Bicultural. E hoje coopera com o nosso pastor em uma das áreas aqui na região metropolitana, e a área 24. Bairro Novo, Camaragibe. É um prazer tê-lo aqui conosco, pastor. Prazer nosso, pastor, poder vir cooperar com o programa, a nossa rede, o nosso pastor presidente, tendo-o aqui representando, né? E conduzindo todo esse programa junto com o professor Ivanildo, pastor Farias. Um prazer tê-lo aqui também nesse momento conosco. Saudações para os irmãos ali na área 24, a família, e desfrutar aqui de aprendizagem. E também o professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Parte do irmão Givanildo. Pode ser o pastor Valdemir Farias, pastor Walter. É um prazer estar aqui com os senhores. Nesta lição, refletiremos nas palavras de Jesus aos discípulos de que receberiam a virtude do Espírito Santo como um pré-requisito para serem suas testemunhas até os confins da terra. Destacaremos o poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo e mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão aqui na terra. E por fim, mostraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons espirituais na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Pastor Farias, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Claro, pastor. O texto áureo, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Pastor Walter, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana? Vamos ver. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, a lição possui 3 objetivos. O primeiro é refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. O segundo é analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E o terceiro e último é pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 4. Acompanhe conosco. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a 13ª lição, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Semana passada estivemos estudando a lição de número 12, que teve como título O Papel da Pregação no Culto. E naquela lição nós pudemos aprender sobre o ministério da palavra e seu propósito, a palavra como a pregação como proclamação e a proclamação também como instrução, como ensino. Aprendemos também sobre o ministério da palavra e sua importância, que tem como objetivo a edificação da igreja, formação de valores e como uma grande barreira contra o mal ou resistindo diante de uma cultura sem Deus. E por fim nós aprendemos sobre o ministério da palavra e sua fundamentação, que a palavra deve ser cristocêntrica, deve ser bíblico e, acima de tudo, a Bíblia deve ser o centro desta mensagem. E hoje nós estamos concluindo o nosso trimestre com a lição de número 13, que faz um encontro promove um encontro perfeito entre a doutrina da igreja e a doutrina do Espírito Santo. O objetivo da lição hoje, como o próprio tema nos traz, o poder de Deus na missão da igreja. E não temos como não falar da ação motivadora, impulsionadora do Espírito Santo na missão de sua igreja. Então, pastor, hoje o poder de Deus na missão da igreja. Esse trimestre nós estivemos estudando sobre a missão da igreja, aprendemos muita coisa mesmo. Claro que apenas uma síntese da doutrina da igreja, porque a escola dominical são 13 lições, você tem muito mais coisa que se poderia abordar de maneira mais detalhada, mas temos um espaço bem limitado dentro da escola dominical, mas não é pelo fato de ser limitado que impede que se trabalhe as questões essenciais, né? Acima de tudo, nós sempre indicamos aqui a nossa declaração de fé, que é importante que todo professor possua a sua declaração de fé. Temos os capítulos que estão relacionados ao tema desta lição, tanto no que diz respeito ao Espírito Santo, como no que diz respeito à igreja. Então, o poder de Deus na missão da igreja, a lição não poderia terminar da melhor maneira, de maneira mais excelente. Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque o tema do poder do Espírito Santo é muito... está intrínseco aí a pessoa do Espírito Santo. Não é só o poder, vamos dizer assim, uma força, uma explosão de poder. Na verdade, é a presença pessoal do Espírito Santo atuando, né? Nós temos expressões, por exemplo, Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos, eles estavam em comunhão tão profunda com o Espírito Santo que eles chegam a dizer, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo, na verdade, é a pessoalidade do Espírito Santo atuando, desejando, escolhendo, conduzindo, dando a direção para os apóstolos, né? Então, essa ênfase de que é a pessoa do Espírito Santo, claro, manifestando o poder, né? Poder, mas como pessoa, né? Atuando na igreja. Eu queria até que colocasse o texto aqui da verdade prática. Verdade prática tem uma palavra aqui que eu acho bem interessante que foi colocado. O Espírito Santo é a força motriz. Aí alguém pode dizer, pastor, o que é força motriz, né? E aqui, consultando o Google, né, vai dizer que a força motriz é uma força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento de alguma máquina ou de algum objeto. Aplicado aqui à nossa realidade, é isso que o senhor está falando. A igreja não tem como fazer esse trabalho que é espiritual sem que haja essa força movendo, que é a ação do Espírito na igreja. É como um líder, né? A presença do líder e a atuação do líder, ela faz diferença. Se você tem uma pessoa que lidera e ele consegue mover aquela equipe num
patamar, né? Numa direção específica, né? Claro que todo mundo vai se mover ali, Então, o Espírito Santo, eu gosto sempre de relacionar, quando a gente fala de poder, força motriz, que é muito pertinente, né? Mas sempre a pessoa, né? A pessoa do Espírito Santo, ele parou assim, ele disse, olha, precisa de uma igreja ali. Ele vai usar a força, usar o poder com a decisão pessoal dele, que é quem move o andamento do trabalho, né? E ainda voltando aqui, eu estava olhando aqui essa expressão, pastor, que está dentro desse significado de que ele é que move a igreja, mas é importante destacar de que, diferente do que aquele grupo heterodoxo diz que o Espírito Santo é uma força, não é o entendimento nosso, né? Porque o senhor disse que ele é pessoal, é uma pessoa que move. Então, força nesse sentido, de que ele é o agente causador, é aquele que move, é aquele que impulsiona a igreja. Mas não que ele, por definição etimológica, seja uma força, porque anularia o princípio da pessoalidade. Pessoalidade, exato, da terceira pessoa da Trindade, né? Isso. Atos 13, né? Muito conhecido nosso, versículo 1 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo fala no meio dos pastores, dos líderes da igreja, e diz, separai-me a Barnabé e a Saulo, né? Claro que o Espírito Santo, ele em si, ele é poder. Ele tem todo o poder, porque ele é o próprio Deus, né? A onipotência é um dos atributos do Espírito Santo também, perfeito, né? Perfeito. Porque ele é o próprio Deus, né? Mas, assim, a pessoa do Espírito Santo desejando, querendo, escolhendo, separai-me. Então, esse é o mover de Deus através do Espírito Santo na igreja, né? Então, o sentido da verdade bíblica, da verdade prática, pastor Walter, o Espírito Santo é uma pessoa, e é essa pessoa que é o agente causador, que move a igreja. Isso. Eu digo que é o maior promotor do reino de Deus, é o Espírito Santo, que move a igreja a executar e a cumprir o seu propósito, o papel, a sua missão dada por Cristo aqui na terra. Exatamente em consonância com o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, antes mesmo de subir para o sacrifício, né? E de ser morto, ressuscitado e ascendido. Ele disse, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. O termo no grego, allos, ali, fala de um igual, né? Um semelhante, um com as mesmas funções e natureza. Outro consolador. Aí ele diz, e ele estará convosco todos os dias. Ele também disse, e ele falará de mim a vocês. Ele vos fará lembrar. Então, é alguém que estaria com a igreja, alguém que a habitaria, a ocuparia, né? E estaria no dia a dia deles. Estava ouvindo o pastor Farias e me lembrava aqui de Atos 16, em relação à obra missionária. Em duas ocasiões é ele quem toma a decisão, né? No versículo 6 diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então não é que ali lhes faltou força ou o poder diminuiu, não, é o Espírito quem resolveu, não, aqui não. Mas logo diz, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então é uma pessoa presente e o poder que nós temos e sentimos é causado pela sua presença. Isso. E força, no sentido do que aquele grupo heterodoxo trata, irmão Givanildo, força não fala. Exato. O Espírito Santo falou em Atos 13, separai a Barnabé e a Saulo. Força não decidiu aí em Atos 16. Então, é bom esclarecer ao professor, Isso, porque de repente muito aparece importante. algum aluno que diz assim, hoje o autor está dizendo que o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é uma pessoa. E não é nesse sentido que estamos falando de força. Estamos falando simbólica, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Isso. Quando ele está falando de força motriz, ele está dizendo o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e é ele que move a igreja para cumprir o seu propósito. Isso. E é bom nós lembrarmos isso, né? Que Jesus, durante o seu ministério, nós vamos perceber que o ministério de Jesus foi voltado aos israelitas, ao povo de Israel. Ele mesmo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Mas após a sua morte e ressurreição, Jesus entrega uma missão que eu vou chamar de uma missão impossível. Ele entrega uma missão impossível a um grupo de 11 homens para levar a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro. E sempre que Deus entrega uma missão impossível a alguém,
ele dá a capacidade. Por exemplo, ele disse a Noé que construísse uma arca. Aquilo era uma missão impossível, não havia engenharia náutica, mas ele deu a planta da arca, ele falou quais eram as madeiras, ele falou que deveria ter andares e portas e janelas. Ele ensina como fazer. E só de forma ilustrativa, né, Jesus entregou uma missão à igreja. Detalhes, quando não havia internet, não havia literatura impressa, não havia recurso financeiro, aí ele disse, olha, vocês vão para Jerusalém, vocês vão aguardar a promessa do Pai. E após o cumprimento, aí vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós vamos perceber, nós já vimos em lições anteriores, né, a missão da igreja. Pregar o evangelho, discipular os novos convertidos, ensinar a palavra de Deus, né, realizar a obra social. E nada disso seria possível sem a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, de uma forma simbólica, está sendo chamado aqui de uma força motriz, ou seja, essa força que impulsiona, que move, que faz movimentar, mas deixando bem claro, como já foi dito, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é um ser pessoal, ele é Deus. Agora, de forma simbólica, é como se ele fosse essa força, né, que está movendo a igreja, né? Nesses 2 milênios, a igreja está cumprindo a sua missão na terra, e isso só é possível através da ação, do poder do Espírito Santo, capacitando a igreja para cumprir essa obra. Eu queria chamar aqui o mapa mental que é a síntese de tudo que nós veremos aqui na lição hoje. Nós temos aí tema geral, igreja. Primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo Lucas. Subtópico 1, o ensino revelado em Lucas. Tópico 2, o enchimento do Espírito. E aí nós sintetizamos aí como enchimento do Espírito, mas aqui ele coloca o enchimento do Espírito como experiência necessária e como experiência concreta. Mas aí colocamos só o subtópico enchimento do Espírito. E a doutrina pentecostal clássica. No segundo subtópico, nós temos o Espírito Santo capacitando as testemunhas, e aí nós temos capacitando as testemunhas, pessoas capacitadas pelo Espírito e capacitando a igreja. E o terceiro subtópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário e a estratégia missionária. Esse tópico aqui, esse mapa mental é um norte, né, para orientar o professor. É importante que ele printe isso aqui na tela, para que ele tenha uma noção geral do que será abordado, para não se deter mais em um tópico e depois dizer assim, não deu tempo, porque o Espírito Santo não permitiu que eu abordasse os outros tópicos. Na verdade, o que não houve, isso nós temos batido aqui repetidamente, né, o que não houve foi um planejamento. Planejamento é a palavra-chave para que você inicie e termine a lição cumprindo a sua missão. A missão de todo professor de escola dominical, todos os domingos, né, na maioria das escolas e durante a semana em alguns casos específicos, a missão dele é dar todo o conteúdo da lição. E ao dar todo o conteúdo da lição, ele precisa, claro, estudar. Ele não pode deixar para a última hora, achar que o Espírito Santo vai na hora abrir o livro da revelação e o ajudar não, tem que ser planejado, tem que ser estudado. O próprio Paulo diz, irmão, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E essa dedicação no ensino é muito abrangente, envolve planejamento, envolve esforço, sangue, suor e lágrima. Você estuda 6, 7, 8 horas uma lição para dar a lição em 1 hora. Mas como é que você consegue dar 1 hora? Porque você conseguiu estudar 6, 7 horas, somando aí durante a semana, conseguiu planejar, a verdade, a essência daquele tópico já está em sua mente, fica mais fácil de você poder fazer essa administração. Então é importante, né, que o professor planeje, não estude um dia antes, não subestime a sua inteligência, tampouco a inteligência dos seus alunos. Se formos chamados por Deus para exercer o magistério cristão, temos que, acima de tudo, entender que precisamos fazer com excelência. E fazer com excelência envolve planejamento. Eu não posso fazer de todo jeito, porque aquele que delegou esta missão para cada um de nós é o mesmo que está 24 horas acompanhando como nós, não só o que estamos fazendo,
mas a motivação que está nos levando a fazer aquilo que estamos fazendo. Vamos para o primeiro tópico de nossa lição? A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Subtópico 1, o ensino revelado nos escritos de Lucas. Pastor Farias, esse subtópico 1 é um subtópico, ele não tem como falar do Espírito Santo no Novo Testamento sem falar da teologia Atos, Lucas, Atos. Não tem como. Claro que esses livros não são os únicos livros que tratam dessa matéria, mas vale destacar que estamos falando da praxe da igreja. Estamos falando da igreja iniciando, da igreja sendo fundada. Alguns críticos até dizem o seguinte, o erro dos pentecostais é fundamentar a sua doutrina pneumatológica em cima de Lucas Atos, porque os outros textos do Novo Testamento também falam sobre o tema, claro. E aí temos que entender que o mesmo Espírito que revelou Lucas Atos é o mesmo Espírito que revelou o Apocalipse. Então não há nenhuma contradição de analogia se nos focarmos especificamente na praxis da igreja, até porque a igreja primeiro praticou para depois a teologia ela ser elaborada, né? Aquele autor Roger Olson, ele usa uma expressão que eu acho interessante, que ele diz assim, quando ele vai falar sobre a história da teologia, ele diz a história da teologia não começou no começo. Por que não começou no começo? Porque ela vai ser elaborada séculos depois. A igreja primeiro vai praticar para depois elaborar. E isso está bem fundamentado na fala de Lucas, quando Lucas diz, em Atos 1, aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Então não tem como dissociar a visão da doutrina do Espírito Santo dessa relação Lucas-Atos. Sem dúvida, né? Inclusive, né, não se antecipe no que eu vou dizer agora, né? Mas, assim, a teologia foi produzida para os incrédulos. Por quê? Porque quando é que a teologia se ordena? Para responder a questionamentos heréticos, a dúvidas. Então, a teologia foi produzida não para os crentes fiéis, cheios do Espírito Santo, que não tem necessidade disso, de teologia. Mas ela surge para dar resposta às heresias, às críticas, às distorções, né? Então, o livro Atos e Lucas cumpre um propósito dentro da teologia, né? Assim como os demais evangelhos e como as cartas, as epístolas, né? Então, inclusive Atos dos Apóstolos é mencionado também, né, em alguns autores, poderia receber até o título, né, de Atos do Espírito Santo. Perfeito. Né? Por conta de que o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, o Espírito Santo é o protagonista do livro, não é Paulo, não é Pedro, é o próprio Espírito Santo que é o protagonista e aparece diversas vezes no texto esse protagonismo. Então, o Evangelho de Lucas também traz essa essência, né, da presença do Espírito Santo, da forma de agir do Espírito Santo, da forma que ele atua, né? O escritor até ele comenta, né, que o livro de Lucas ele poderia tratar do Espírito Santo de uma forma subjetiva, mas ele vai usar expressões muito objetivas, muito práticas, né? Ele usa, por exemplo, e podia ser vista, podia ser ouvida. Então são coisas do nosso mundo, dos nossos sentidos humanos, né? E isso é muito presente no livro dos Atos dos Apóstolos e presente no Evangelho segundo Lucas. Pastor, o autor no segundo subtópico, ele fala sobre o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Ou seja, o irmão Givanildo já colocou aqui sobre a missão impossível. Né? A missão impossível. E qual era a missão impossível? Levar o Evangelho, Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Homens que com a morte de Jesus se acovardaram, se dispersaram. Aí agora o Senhor ressurreto vai atrás de cada um. Ele dizia assim, olha, eu estou aqui, eu cumpri a minha promessa. E aliás, ainda falando da ressurreição de Jesus, a Bíblia ela é tão natural no sentido de descrever a realidade como ela é,
que a Bíblia ela descreveu a incredulidade dos próprios discípulos ante a ressurreição de Jesus. Isso mostra que não foi um texto construído, foi um texto inventado. Porque se fosse um texto inventado, teria não só omitido, mas dito que os discípulos foram todos para a frente da pedra, esperar que a pedra abrisse, estariam jejuando, e que isso seria o mais lógico. Mas a maneira, principalmente como Marcos descreve, inclusive as mulheres que viram Jesus ressurreto, quando foram falar com ela, quando foram comunicar aos discípulos, eles não acreditaram nelas. Então, quando a gente percebe isso, que a Bíblia, a Bíblia traz essa descrição prática da execução da missão da igreja, no caso aqui de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a missão era, do ponto de vista humano, era impossível. Do ponto de vista divino, possível, mas possível porque o Espírito Santo seria dado à igreja, e era esse Espírito Santo, usando agora a expressão lá da verdade prática, seria a força motriz. Por isso que nesse segundo subtópico nós temos aí o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária, ou seja, não há como executar a missão da igreja sem que o Espírito Santo esteja movendo a igreja para realizar e cumprir o seu propósito. Começando com a observância do método lucano, nós vemos que Lucas escreve a biografia de Jesus, como os demais evangelistas, mas de forma paralela nós observamos que ele escreve sobre Jesus também destacando que a sua ação, seu ministério, sua obra foi possível pelo Espírito Santo nele. O Evangelho e o livro de Atos mostram isso claramente, e ele já vai mostrando ali de forma paralela que a igreja vinda depois, ela não iria conseguir cumprir a sua missão sem essa presença, sem este ser, sem este poder. Tanto que lá em Atos ele começa registrando aquelas palavras, dizendo, Jesus, que recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Então ele faz um escrito narrativo, mas também pedagógico. E no contexto pedagógico, nós observamos que ele já vai mostrando no Evangelho que os discípulos teriam essa missão, mas só a alcançariam se fossem cheios do Espírito Santo. Agora, essa experiência fica clara ali que ela é necessária para que possamos alcançar o objetivo. Quando se fala da missão impossível, introduzida pelo auxiliar Givanildo, aí se considera na missiologia, parte da missão da igreja, caracterizada como a missão centrífuga, que é o movimento de dentro para fora. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas Deus, como nós alcançaremos esse objetivo? Estamos sob pressão, mataram Jesus, querem nos prender, querem acabar conosco. Como alcançaremos? Detalhes, sem ter internet. Sem ter internet. Sem ter rede social, TV, rádio. Hoje seria mais fácil, Hoje seria. Mas há 2 milênios... Sem transporte, aviões, sem recurso financeiro. Mas aí Lucas já vai mostrar ali que eles deveriam já ter consciência de que precisariam de alguém. De algo sobrenatural. Sobrenatural. E aí vem justamente o enchimento do Espírito como experiência necessária, uma coisa concreta, necessária. É possível que alguém ouse pregar e ensinar ignorando, Porém, os objetivos serão escassos, alcançados. Isso. Não terá tanto êxito. Não terá êxito. Quando chegamos no Peru, se me permite, pelo contexto até da lição, uma das preocupações era que Deus confirmasse o trabalho com essas evidências. Eu tenho na lembrança aqui coisas muito fortes no pessoal que me deram paz. Me lembro que em uma ocasião eu dizia, Jesus, confirma se estou no lugar e se estou pregando como devo. E de repente ele confirmou com isso aí.
Com experiências concretas. Concretas. E coisas que os novos convertidos não tinham visto em ninguém. Não tinha uma igreja na qual eles tivessem visto em alguém e, de repente, nós pudemos ver isto. E assim o trabalho foi. Isso em todo o mundo. A missão centrífuga, ela está acompanhada pelo Espírito Santo e está porque a igreja reconhece que é necessária a participação dele conosco e em nós. Né? Esse assunto está muito bom, nós vamos continuar ainda com esse assunto, mas claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13ª lição, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. E no bloco anterior, nós iniciamos o comentário do primeiro tópico de nossa lição, a ação do Espírito Santo, no livro, na teologia Lucas Atos, e estávamos comentando sobre isso e ficamos de comentar o terceiro subtópico do tópico 1 da nossa lição, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Irmão Givanildo, é fato que no livro de Lucas, Atos, não precisa nem comentar, porque a igreja, o Espírito Santo já movendo a igreja. Mas antes de Lucas apresentar o Espírito Santo movendo a igreja, ele apresenta o Espírito Santo movendo Jesus, né? Isso. Porque o objetivo de Lucas é mostrar a humanidade de Jesus. Isso. É mostrar que Jesus fazia o que fazia, não porque era Deus, mas porque era um servo, era um homem que se submetia à vontade de Deus. E temos alguns textos aqui rapidamente, e aí eu vou ler e depois o senhor já comenta o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Certo. Nós temos aqui Lucas capítulo 3, versículo 22, que diz: O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Nós temos aqui ainda Lucas 4 e 14, que diz: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Ainda no mesmo capítulo, versículo 17 diz: Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós temos também outro texto aqui, Lucas 5 e 17, que diz: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e, achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, poderíamos citar outros textos, mas acho que já basta. Né? Uhum. Então nós vemos que Lucas, antes de apresentar esse mesmo Espírito atuando na igreja, movendo a igreja, ele mostra esse mesmo Espírito atuando no ministério de Jesus. Por isso, o enchimento do Espírito como uma experiência não só necessária, mas como uma experiência concreta. Né? Como uma realidade, como algo que é real, que pode ser comprovado biblicamente, historicamente e experimentalmente, né? Nós somos pentecostais, nós cremos na contemporaneidade do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, para que a igreja possa cumprir a sua missão. Então nós vamos perceber que Jesus foi ungido pelo Espírito, né, para que ele pudesse cumprir o seu ministério. Nós não podemos dizer que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, porque ele não falou em outras línguas, né? E ele é o próprio batizador, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo, né? Inclusive esse texto que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré, que era uma profecia lá de Isaías, capítulo 61, que falava exatamente sobre a sua missão. E é interessante que após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, conforme Lucas, capítulo de número 24,
São Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 46, que diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, vocês agora têm a missão de pregar em todas as nações. Agora, observe que Jesus faz aqui uma recomendação, como que diz assim, para que vocês cumpram essa missão, para que vocês preguem o evangelho no mundo inteiro, vocês precisam primeiro ser revestidos de poder. Aí ele diz, e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos, com um grupo de aproximadamente 120 pessoas, foram lá para o cenáculo, foram para Jerusalém, e eles estavam esperando uma promessa que eles não sabiam explicar como. Eles sabiam, olha, tem uma promessa do Pai, não é, que nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Agora, como será? Não sabemos. Mas o mesmo Lucas, escrevendo Atos, capítulo de número 2, que todos nós conhecemos muito bem esse texto, ele fala do cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, como essa experiência concreta, como algo real. Nós não estamos falando aqui de experiências que não possam ser percebidas, que não possam ser comprovadas, não é algo subjetivo, é algo concreto, é algo real. Aí Lucas diz em Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam aguardando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. Aí, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu fico lamentando, triste, em saber que algumas pessoas fazem curso para aprender a falar em línguas estranhas. Isso é uma fraude, isso é um engano, não é assim? Isso é antibíblico, porque a experiência pentecostal é algo divino, é algo sobrenatural. Os cristãos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, Então essa experiência concreta, onde Lucas descreve aqui que veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu a casa, foram vistas por eles línguas repartidas que de fogo. O que é que nós podemos comprovar? Que não apenas aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, mas os demais presenciaram, inclusive todos os judeus dispersos que estavam em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes, eles perceberam esse poder sobrenatural, eles chegaram a dizer assim, pois que não são galileus todos esses homens? Como nós, pois, os ouvimos na nossa própria língua falar da grandeza de Deus, E até pensaram que eles estavam embriagados. Então, não foi aquela experiência só dos discípulos, que os discípulos dissessem assim, olha, eu senti algo, uma alegria, e foi algo interno, não extravasou em nada, mas eu senti algo dentro. Não, foi algo perceptível, não é assim? Não só por aqueles que foram revestidos, que começaram a falar em outras línguas, mas aqueles que lá estavam. E essa experiência, conforme diz o terceiro subtópico, da doutrina pentecostal clássica, é assim que nós cremos, é assim que nós pregamos e ensinamos, que no ato desse batismo, desse revestimento de poder, isso vai haver uma evidência com outras línguas, não é assim? Isso ocorreu também lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, uma experiência maravilhosa, quando Pedro vai à casa de Cornélio, pregar o evangelho, todos nós sabemos, de toda uma mobilização que o Espírito Santo faz para que Pedro chegasse na casa de Cornélio, Um anjo aparece a Cornélio, Cornélio manda chamar a Pedro, Pedro tem uma visão, não estou detalhando por conta do tempo, mas o que acontece? Pedro chega lá na casa de Cornélio, após ouvir o testemunho de Cornélio do anjo que havia aparecido, ele começa a pregar, falar acerca de Cristo. E o que acontece? No capítulo 10, a partir do versículo 44, diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus,
todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, não é uma promessa apenas para os judeus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, houve essa experiência, não é, concreta, sobrenatural, eles começaram a falar em outras línguas. Outro texto bem conhecido que está lá em Atos, capítulo de número 19, quando Paulo está na sua terceira viagem missionária, né? A partir do versículo 1 diz que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Eu quero chamar a atenção aqui porque eles já eram crentes. Nós não podemos confundir batismo com o Espírito Santo com conversão ou regeneração. Nós chamamos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, não é assim? Como uma experiência posterior à salvação. Então eles já eram crentes, já eram salvos. E disse-lhes, não é? Paulo chegou e perguntou, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Algo completamente compreensível, porque não havia tantos professores, tantos mestres, não é assim? Eles ainda eram novos convertidos. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Como que diz assim? Nós fomos batizados em águas. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, nós vamos perceber que essa experiência ela é real, ela é concreta, não é assim? E é assim que nós cremos, que após o revestimento de poder, há uma evidência em que o crente fala uma nova língua que ele nunca aprendeu. Então, não é correto nós pensarmos que batismo com o Espírito Santo é conversão ou regeneração, são experiências distintas. Não é correto também alguém fazer curso para aprender a falar em outra língua, porque isso aqui é pelo Espírito, é algo sobrenatural, mas podemos entender sim que isso é uma experiência concreta, real, e é perceptível, né? Comprovado à luz da Bíblia, à luz da história e à luz da experiência pessoal. E, pastor, eu lembrei de uma frase do pastor Ezequias, aqui em uma das escolas bíblicas. Ele disse assim, abre aspas, ele disse, a igreja já nasceu pentecostal, fecha aspas. Se algum círculo cristão não experimentou o pentecostalismo, não foi por falta da evidência ou da contemporaneidade dos dons. Foi que em alguma trajetória na compreensão das Escrituras, como alguns fizeram, né, acharam que não era uma experiência que deveria ser vivenciada pela igreja. Só que a gente percebe, até que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Ok, então Paulo está instruindo a igreja de Corinto. Então, se os dons não são contemporâneos, se o batismo no Espírito Santo não é uma experiência da igreja, então teríamos que deduzir que Paulo só estaria falando para os coríntios. E se formos deduzir que Paulo só estaria falando para os coríntios, que critério hermenêutico eu vou usar para dizer que aquela orientação paulina é só para os crentes da sua época e essa aqui eu devo seguir para a época atual? Então, veja, há uma contradição, há um problema muito grande no gerenciamento desse pensamento de dizer que os dons e o batismo no Espírito Santo foram uma experiência, foram experiências só para o primeiro século, e por outro lado, alguns, como o irmão Giovanni já colocou, né, entendem que não, de fato, o batismo no Espírito Santo existe, mas não na forma como os pentecostais defendem. O batismo no Espírito Santo é ter o Espírito Santo. E o irmão Giovanni já introduziu ali que é uma diferença entre ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. São termos, né, que aí deixei o problema aí para o senhor. o aluno da escola dominical às vezes fica meio confuso, né? Precisa compreender. Vamos tentar arrumar, né, as ideias, né? Como o pastor já disse, né, citando o pastor Ezequias, a igreja nasceu pentecostal.
Então, a igreja de Cristo, ela é a igreja pentecostal. O cessacionismo é apenas uma ideia. Não há textos na Bíblia dizendo, olha, só vai ser até tal ano, porque depois daí eu não batizo mais com o Espírito Santo. Não tem. A promessa de respeito a vós e a todos quanto o Senhor, vosso Deus, chamar. Então, não há um cessacionismo. Então, a ideia do cessacionismo é uma ideia que não contém base teológica, não tem base texto bíblico para falar disso, né? Então, Me permite, pastor? Pois não, pastor. E considere-se na passagem de Atos 19, estamos falando aproximadamente 30 anos depois do dia de Pentecostes, a preocupação de Paulo com que os irmãos fossem. Então, não foi só para o dia de Pentecostes. Perfeito. Continuou a preocupação. Perfeito, pastor. Perfeito. Existem alguns argumentos, né, da patrística, né, de que os pais da igreja não mencionaram. Aí é outro erro, né, porque os pais da igreja, eles não podem sobrepor à Escritura. Isso. Ora, se nós, debaixo do sangue de Jesus, não aconteça isso, mas se nós resolvermos mudar de ideia e a gente deixa de ensinar determinada doutrina, nossa forma de pensar teológica, ela vai superar a existência do que está escrito na palavra? Não. De forma nenhuma. Então, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer pensamento, de qualquer filosofia. Se alguém deixou de ensinar, se alguém deixou de falar, porque é um dos problemas, por isso que Paulo diz assim, não proibais o falar línguas. Né? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, busquem os principais dons, os melhores dons. Porque se nós deixarmos de ensinar, se nós deixarmos de buscar, se nós deixarmos de considerar a presença, a existência do batismo com o Espírito Santo, com a próxima geração, possivelmente vai se esquecer, vai deixar de... Isso não anula a verdade do texto bíblico, que demonstra de que há uma manifestação real, visível, do enchimento do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, através do falar em línguas. Né? Falar em outras línguas. Aí já existe outro ponto, né? Aqueles que admitem a existência das línguas, mas não como nós ensinamos e não como línguas estranhas, mas idiomas. Porque lá como o senhor leu aí no livro de Atos dos Apóstolos, aquele povo, ali é uma outra manifestação. Eles falavam em línguas. E para que o falar em línguas fosse sinal para os incrédulos, Deus deu interpretação aos incrédulos do que estava sendo dito nas línguas. É outra manifestação, né? Eu tive uma experiência no campo missionário de uma irmã que não é brasileira, não fala português. O argentino para falar português é muito complicado, porque o espanhol tem uma forma glutinal de expressão e não sai direito, principalmente os acentos tios, né? O não e tal, né? Mas aí a gente teve um grupo que veio de São Paulo, o pastor Walter autorizou, da Escola de Missões de Jundiaí, passaram um período, né, lá no treinamento, e um dos irmãos estava dando uma palavra no círculo de oração, que a gente distribuiu as tarefas para eles, e o Senhor usou uma das irmãs ali da comissão, pessoa muito simples, a gente chama na Argentina de campesina, pessoa do campo, e usou ela em português para o irmão, melhor do que o meu português. E falou para ele, e falou de uma situação na família dele que ninguém sabia. Então foi um Pentecostes nesse dia. E essa irmã, nem sequer ela percebeu que ela estava falando português para o irmão. Então isso eu pude ver no campo missionário. Línguas estranhas e depois uma manifestação do idioma, o idioma português, né, na boca daquela irmã. Então, irmãos, a realidade é que nós precisamos ensinar conforme o texto bíblico, né? Não existe o aprender língua num curso, porque o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe parece. Eu também não tenho a autonomia de vou falar em línguas aqui agora porque eu quero falar em línguas. Não, é uma manifestação, uma atuação do Espírito Santo. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural, em um momento que ele nos alegra, que ele nos motiva, porque o falar em línguas é uma forma de edificação pessoal. Eu que falo em línguas não falo aos homens, mas a Deus. E o próprio texto, pastor, de Atos, diz assim, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A ação é que é do Espírito. Exatamente. Ou seja, como o senhor falou aí, eu não posso dizer agora eu vou falar em línguas. Eu posso até falar, mas não é a língua divina, é a língua que eu inventei, a língua do meu intelecto. Porque o próprio princípio
da manifestação inclui a soberania, a gerência do Espírito Santo sobre o ato. Exatamente. Ele está movendo a pessoa. Nada, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é por acaso, está solto ao vento, ao ar. Não é, pastor? Então, quando Deus usa, quando o Espírito Santo nos move a falar em línguas, ele está movendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aquilo que está sendo dito não é inteligível para Deus. É inteligível para nós se a gente não tiver o dom de interpretação da língua, eu não vou entender, mas o meu espírito está sendo fortalecido, sendo edificado, porque é legível para Deus. Deus está entendendo o que eu estou falando, e às vezes o Espírito Santo está movendo aquela oração em línguas de algo que eu não estou sabendo dizer a Deus que eu estou precisando. E ele diz. E ele diz através do Línguas Estranhas, né? Pastor, e o senhor tocou num assunto aqui, eu queria até abrir um parênteses, né, que de repente alguém pode dizer, mas pastor, então vocês estão sendo anti-intelectuais, está falando da patrística. Não, o que nós estamos colocando é o seguinte, é que o testemunho da patrística, nós consideramos grandes homens de Deus, produziram muito material teológico, mas o testemunho da patrística é um testemunho histórico e não canônico. Testemunho canônico é o que é da Escritura. Os irmãos que sabem, que estudam teologia, sabem que o universo da teologia é o universo da história da teologia, é o universo de muitas controvérsias, como já dizia o próprio Roger Olson, né? E reconhecemos contribuições da patrística em outras áreas. Perfeito, pastor. Inclusive, por exemplo, você faz um recorte aqui, Agostinho. Aí alguém vai discutir o Agostinho jovem e o Agostinho velho. Exato. Porque tem muitos pontos na própria teologia agostiniana que vão entrar em conflito. Então, o que nós não estamos dizendo aqui é que não os consideremos, né, como grandes vultos da teologia, e também não vamos aqui descartar as grandes contribuições que eles trouxeram à medida em que suas opiniões e seus postulados se alinhem com as Escrituras. Porque a Escritura é a autoridade maior, ela é autossuficiente. Todos que comentarem as Escrituras, seus comentários poderão ser ou não bíblicos à medida que siga esse princípio estabelecido aqui pela Escritura. Muitos dos nossos irmãos, já que os pastores foram missionários, né? Quer dizer, não são, né? Porque uma vez missionário, sempre missionário. Sabem melhor dizer de que existem irmãos ao redor do mundo que não sabem nem o que é teologia, mas tem um Novo Testamento traduzido na sua língua e é a partir desse texto bíblico que ele vai sobreviver e que o próprio Senhor Jesus disse, dizendo aos fariseus, vocês errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, vocês leem as Escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. É as Escrituras e puramente as Escrituras, caminho de Deus, a revelação de Deus para a vida do homem. Muitos não terão nem acesso sequer a um manual de teologia, mas eles, tendo as Escrituras, eles já têm o suficiente para a salvação, né, pastor? É, porque o texto diz que a palavra ela é viva e eficaz, né? É impressionante que nós lemos um texto por anos, mas tem momento que a leitura daquele texto já de cor parece que ele está agora sendo produzido pelo efeito que causa em nós, né? E nos leva às lágrimas por, naquele momento, sentir Deus dando um norte, dando uma resposta, ou simplesmente fortalecendo a nossa fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela está sobre todos os escritos produzidos em todos os séculos passados e por vir, né? Ela é a palavra de Deus. Se alguém fala, diz Pedro, fale conforme a palavra de Deus. E a doutrina do Espírito Santo, suas ações, né, revelações, não é diferente o que nós falamos, claro, com nossas limitações, né, do que o texto mostra. Repito, Lucas ele foi narrativo, mas também foi pedagógico sobre o Espírito Santo. Então, na preocupação paulina, né, como eu falei, 30 anos depois aproximadamente da experiência de Pentecostes,
Paulo está vendo, se vê de maneira implícita ali em Éfeso, que para ele ser crente é ser cheio do Espírito. Ser salvo é ter a companhia, a presença do Espírito Santo. Nós sentimos como que vocês são e não conhecem, não tem. Então, esse sentimento é de Deus, está aqui registrado por algo, né? E que não pode ser ignorado em nossos dias. Isso é importante destacar, irmão Giovanni, porque existe um pensamento heterodoxo aí fora que diz assim que a tradição, o colegiado é superior às Escrituras, e a Escritura foi produto da igreja. Como a Escritura pode ser produto da igreja se o Antigo Testamento foi dado aos judeus? Exato. Então, as Escrituras, a palavra de Deus está acima das tradições, né? A palavra de Deus, ela tem primazia, prioridade, né? Porque a igreja está subordinada à palavra, né? É a palavra quem guia, quem dirige, quem orienta. É a nossa regra de fé e prática. Então, a gente não pode colocar nem a igreja e nem a tradição, muito menos a tradição, acima das Escrituras. É a Escritura que rege como a igreja deve pregar e ensinar, e não o inverso. Como o Espírito Santo capacita as testemunhas? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, neste último bloco, estudando a lição 13, a última lição de nosso trimestre, que tem como título Poder de Deus na Missão da Igreja. E no bloco anterior nós havíamos comentado, né, o primeiro tópico da lição, foi um tópico que requereu um pouco mais de uma abordagem maior, dada a densidade dos tópicos do primeiro tópico da nossa lição, que é o Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, e vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, que é o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Pastor José Gonçalves fez uma abordagem da doutrina segundo o evangelista Lucas, falou do enchimento como uma necessidade, como uma experiência concreta, e falou sobre a doutrina pentecostal clássica. E aí, primeiro ele embasou a questão doutrinária, mostrando que ela é bíblica e é histórica, quando falou sobre o pentecostalismo clássico. E agora ele vai para uma teologia mais prática, dizendo que esse Espírito Santo que está atuando na igreja, ele capacita as testemunhas, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito e, no modo geral, capacita a igreja. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Isso aqui o tempo não vai dar, né? Falar, né? Mas, assim como a gente tem falado desde o começo, que o Espírito Santo é a força motriz, né? A gente falou na verdade prática, né? Então, principalmente aqui no aspecto da obra missionária, porque o evangelismo como tarefa da igreja é uma tarefa para todo crente em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas quando se trata de missões, você vê que o capítulo 13 de Atos foi preciso um chamado específico. Aqueles obreiros ali já estavam capacitados para evangelizar, mas não era só evangelismo, era um trabalho específico. Por isso que o Espírito Santo diz aos apóstolos, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, era algo específico. Então, quando se trata de missões, é uma capacitação específica, além do natural, além daquilo que já faz parte da tarefa geral da igreja, né? Então, é um lugar específico, é um tempo específico, é algo específico a ser feito que o Espírito Santo preparou para dar impulso e dar andamento ao trabalho. Então, para isso, é necessário que haja uma certa capacitação específica também. Uma capacitação específica. Geralmente, missões transculturais, né, envolve, né, outra cultura, outra língua, outro idioma, outra forma de ser das pessoas. E o Espírito Santo vai capacitar a pessoa para aquele público, para aquele ambiente, para aquele país, já de antemão. Né? Se nós formos contar aqui as experiências, tivemos a oportunidade, o privilégio de servir ao Senhor em outra nação, em outro povo, mas não foi só ali que o chamado se concretizou. Antecipadamente, Deus já vinha trabalhando em nós, preparando para aquilo, preparando para aquele trabalho. Então, a capacitação, ela é específica, o Espírito Santo conhece que peça encaixa em qual espaço.
Que isso é o interessante da obra missionária. E isso não significa dizer de que a pessoa precisa ter determinado nível, determinada capacidade intelectual. É muito relativo isso aí. É claro que é importante estudar, é importante se preparar. Nós somos aqui incentivados por nosso pastor presidente para nos preparar, né? Ultimamente ele tem falado de obreiros que não estudam inglês, então a gente tem escutado o pastor falar isso, né? Então ele é um amante da preparação, né? E motiva isso. Mas nós sabemos... E prova disso, pastor, me permite, Pois não, pastor. é a 35ª Conferência das Escolas Dominicais, sediada em nossa igreja, ele é à frente. Exatamente, que é um investimento na capacitação, né, no caso dos professores, mas que termina também indo ao nível missionário, né? Então, mas nós também precisamos dizer, para não ficar a balança desequilibrada, que quando o Espírito Santo quer, ele pega o mais simples, o mais humilde, talvez até na nossa visão mais despreparado, e aquela pessoa recebe uma capacitação sobrenatural, né? Porque, pastor, quem era Pedro, né, quando o Senhor chamou? Né? Inclusive, quando ele começa a pregar, aqueles doutores lá dizem, quem são esses homens? Não são pregadores. Quem foi que ensinou eles a falar desse jeito? Porque eles já falavam diferente. São iletrados, né? São iletrados. Mas Doutos, quando lemos as epístolas de Pedro, é de uma sublimidade, de uma intelectualidade que não condiz com o pressuposto de que eles eram pescadores indoutos, né? Ali é a capacitação do Espírito Santo. Pastor, sem considerar que tem muitos dos nossos irmãos que aprenderam a ler na Bíblia. Isso. Aí absorveram o vocabulário bíblico, e aí Que é quando culto, né? que é culto, né? Por exemplo, uma coisa prática, né? O pessoal, aqui a gente usa muito termo, né? Os irmãos varão, varoa. Mas por que varão e varoa? Ninguém usa mais essa terminologia. Mas é por causa da revista corrigida, né? Quer dizer, a revista corrigida ficou... O hábito da leitura é tão grande que acabou a própria terminologia, os termos utilizados nas Escrituras passaram a ser incorporados no vocabulário popular. No vocabulário popular. Então, às vezes eu digo aos irmãos, olha, vocês quando forem conversar com uma pessoa não evangélica, vejam como vocês vão comunicar o evangelho, porque é natural que vocês comecem a citar textos bíblicos com termos que não são nem usados na contemporaneidade. E, de repente, a pessoa fica parada. Ele está falando o quê, de fato? Ele está falando português, mas eu não estou entendendo o português dele. Então, essa questão da capacitação, nós temos pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, pessoas que Deus tem dado uma ciência nas Escrituras que é uma coisa fantástica. E o próprio Paulo, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, veja o que ele disse. O que ele disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. 4, 5 e 6, ele diz assim: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o próprio Paulo reconhece, pastor. E ainda usa uma expressão, temos esses tesouros escondidos em vasos de barro. Perfeito. Então, destaca-se que se podemos fazer alguma coisa, é pela capacitação. E o texto que o senhor citou é 4, 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Agora veja que coisa tremenda. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, honra, glória, poder, majestade seja dado a ele, né, irmão Giovanni? Daí eu lembrei aquele hino que diz assim: se algum aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. É justamente nessa mesma linha de pensamento. Exato, essa capacidade que vem de Deus, e nós podemos perceber isso claramente, como já foi falado aqui, na vida dos apóstolos, né? Quem não se lembra de Pedro, que havia dito que estava disposto a ir até a prisão e a morte com Cristo,
mas quando Pedro viu Jesus sendo preso, quando ele estava sendo julgado pelo Sinédrio, Pedro negou, disse que não conhecia, que não estava com ele, que não era um dos seguidores de Jesus, praguejou, jurou, mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Aleluia, a gente percebe a diferença. Deixa eu ler aqui alguns versículos, pastor. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, né? Quando a liderança judaica de Israel proibiu os discípulos de pregarem o evangelho. Capítulo 4, versículo 18, diz assim, de Atos: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Como que ele diz assim? Vocês estão proibidos de falar de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus. No capítulo 5, versículo 29, Pedro diz assim, eles também proibidos, né? Aí, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Nós vamos perceber também na escolha dos diáconos, né? Que alguns se destacaram como evangelistas, né? Vamos perceber aqui, por exemplo, Atos capítulo 6, um dos critérios para a escolha dos diáconos, que a princípio iam fazer um serviço, né, social, né, cuidar das viúvas, mas olha que coisa maravilhosa, estamos falando de quê? O Espírito Santo capacitando pessoas. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Capítulo 6, versículo 10, quando Estevão está dando o seu discurso, Lucas diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Também em Atos, capítulo de número 8, versículos 5 a 8, fala de Filipe, que foi um dos 7 diáconos, né? Estamos falando de quê? O Espírito Santo capacitando pessoas. Capítulo 8, versículo 5 de Atos diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quem era Filipe? Um dos 7 diáconos. Aí dizia: as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então nós vamos perceber que eram pessoas simples, pessoas comuns, mas através desse poder sobrenatural, dessa capacitação sobrenatural, aqueles homens, eles pregaram o evangelho com ousadia. Permita-me, Pois não, desculpa, pastor. Não, pode falar. Pode. Estava ouvindo e lembrando que na nossa realidade, né, se fecharmos aqui, nossa igreja, quem foram os que desbravaram Pernambuco afora? Os pioneiros, né? Que construíram templos e que a maior parte deles eram pessoas simples, né? E colocaram os fundamentos, né? E que nem tem como mexer, né? Usados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo. Eu desfruto quando chego em filiais para ouvir testemunhos de como começaram ali o trabalho. Oh, que coisa linda. Isso são princípios, né, que a geração nova não pode esquecer, olhar para trás e verificar se há essa estrutura que existe hoje. É porque alguém lá atrás iniciou, né? E estamos apenas desfrutando, colhendo os frutos daqueles que às vezes plantaram, mas não tiveram essa oportunidade. Esse é um dos nossos desafios, né? Como ensinadores, como pregadores desse tempo, né? Para que a próxima geração não esqueça as origens, né? As origens. E para fechar esse ponto, eu queria ler aqui um texto, Romanos 15, 17, 18 e 19. Paulo dizendo o seguinte: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aquele que não tiveram notícias dele o verão,
e os que nada tinham ouvido a respeito deles o entenderão. Li aqui até o versículo 21. Aí Paulo deixa claro, é o que Cristo fez por meio de mim. Não foi o que eu fiz. Não sou eu. É o que Cristo fez por meio de mim. Isso. Vamos para o próximo tópico da lição. Próxima tela principal, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E aí, pastor, nesse tópico anterior, nós falamos sobre a capacitação, o Espírito Santo capacitando pessoas, pessoas simples para testemunhar, capacitando a igreja, e agora o Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário e a estratégia missionária. É bom dizer, pastor, quando a gente fala, né, dessa ação do Espírito, né, porque tem os dois extremos. Existe o extremo, né, do fanatismo, e existe o extremo da frieza espiritual, né? Então, é preciso que se encontre na Escritura o equilíbrio. O equilíbrio. Né? Então, quando a gente fala de envio missionário, é preciso dizer que sempre por meio da igreja. Porque o Espírito Santo poderia ter falado com Paulo, com Barnabé, e dito, você vai fazer uma obra para mim. Mas ele foi à liderança da igreja. Falar a liderança para que a liderança separe. Inclusive o texto de Atos 13 diz, e eles, jejuando e orando, e puseram as mãos e os despediram. Quer dizer, por meio da igreja, por meio da liderança da igreja, o envio acontece dentro do corpo, né? Sob a ordenança daquele que Deus constituiu como líder da igreja, como anjo da igreja, né? Isso é bem bom dizer isso. Porque às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho uma chamada, o Espírito Santo já falou comigo e eu não quero saber de ninguém me dizendo nada. E a gente tem muitos exemplos também, né, pastor? Nos países que nós trabalhamos, de pessoas que entram por esse caminho e, olha, é um desastre e termina sendo escândalo para o evangelho, frustração para a família. A pessoa termina perdendo quase a fé completamente, porque não entrou por esse caminho, né? Pelas vias legais, né? Exato. De acordo com o modelo bíblico. Tem um chamado, fique no seu lugar, e Deus vai falar à direção da igreja, e por meio da igreja vai cumprir. Nós tivemos uma experiência, enquanto no Peru, de um certo irmão, oriundo de um dos estados aqui do nosso país, que chegou lá e foi visitar apenas, a convite de uns amigos. Mas quando ele chegou, ele disse que Deus falou com ele, que ele iria fundar uma igreja, que tinha chamada e tal. Tanto é que ele alugou uma casa, deixou as malas todas na casa de um amigo lá e retornou para buscar a família. Há mais de 30 anos, ninguém sabe onde esse homem anda, as malas dele ficaram lá, a casa não voltou mais. Então, o fanatismo, o Espírito Santo guia, já falamos tanto disso aqui, capacita, mas há muitos que confundem um desejo, um pensamento, um projeto, empolgou-se com uma leitura, um testemunho e acha que está inserido naquilo ali. E não é bem assim, né? Talvez uma das lições que possa encaixar isso aí é aquela de Gideão pedindo a Deus provas, sinais, até provações. E Deus dá. E Ele fará, né, essas coisas. Então, o envio missionário, como o pastor Faria já falou, não pode ser desassociado da igreja, não pode ser desvinculado da liderança. Você precisa ter a cobertura espiritual. Né? Exato. E ela vem através de quem Deus constituiu sobre nós. Porque há muitas vozes, né? Já dizia Paulo, né? Há muitas vozes no mundo. Então você tem a voz do ego, você tem a voz de Deus, você tem a voz de Satanás, você tem a voz da vaidade, a voz do conforto. A grande questão, irmão Givanildo, é discernir, né? Exato. Discernir, porque a primeira emoção que dá lá no coração já se entende a voz de Deus, só que de fato a coisa não ocorre dessa forma. Quando nós estamos num culto missionário, numa conferência missionária, né, que ouvimos os testemunhos, é comum, né, todos se alegrarem, chorarem, sentirem o desejo missionário. Agora, uma coisa é sentir o desejo, outra coisa é ter o chamado, não é assim? Deus nos deu a oportunidade, enquanto nós lecionávamos a disciplina de missões na Estiadeb, e como eu não tenho experiência transcultural, através do pastor da igreja, nós solicitávamos, né? E o diretor, o senhor e o pastor da igreja sempre enviavam, inclusive os senhores estiveram lá, e nós víamos lá muitos alunos chorando, né? Aquele momento, né, de emoção. Agora, a gente não pode confundir, né?
Uma coisa é sentir o desejo, e isso é algo bom, sentir o desejo. Agora, a pergunta é se tem um chamado. Foi o Espírito Santo que disse: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo. Então, eu costumo dizer, nas nossas aulas de evangelismo, que todos nós podemos pregar o evangelho, sermos ganhadores de almas, não é assim? Todos nós podemos falar de Cristo aos perdidos, aos pecadores. Agora, atravessar fronteiras, fazer missões transculturais, ou alcançar um povo que não faça parte da nossa cultura, porque pode estar até no nosso país, isso é um chamado específico. E aí não depende de nós, depende do Espírito Santo, porque Ele quem chama, Ele quem envia, não é? Eu acho muito interessante nesse texto de Atos capítulo 13, inclusive está na leitura bíblica em classe, não é? Que no versículo 2 diz, e Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo fala, mas olha que coisa interessante, no versículo 4 diz, e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Então não resta dúvida que eles foram enviados pela igreja, mas acima de tudo pelo Espírito Santo, não é assim? Correto. Porque também não adianta, mesmo alguém ser, digamos assim, enviado por uma igreja ou por uma agência missionária sem ser enviado pelo Espírito. Exato. Né? Tem que ter, né, a junção. É muito bom. Não é quando é enviado pelo Espírito e pela igreja. E é interessante essa questão do desejo, que nem todo desejo é chamada, né? Isso. Paulo diz assim, quem deseja a obra do episcopado, excelente obra deseja. Agora sabemos, pastor, que nem todos serão chamados, chamados por Deus ao ministério, né? Porque, pastor, há uma guerra espiritual. O que eu sempre digo às pessoas que, olha, eu tenho um desejo muito grande, olha, irmão, veja só, o senhor está se arriscando a descer num poço onde está cheio de feras lá embaixo. O senhor está pronto para isso? Então, Deus prepara o missionário não somente na área teológica, não somente na área mais estruturalmente, emocionalmente, familiarmente, porque tem que estar preparado, bem estruturado, né, pastor? É assim, o senhor me fez lembrar agora uma experiência que vivi lá no Peru, 10 anos depois de iniciar o trabalho. Eu tinha ido dormir 1 da manhã, exausto, mas de 3 e pouco eu fui literalmente acordado e passou um filme de 10 anos de trabalhos ali. Naquele filme que eu vi ali, eu digo, meu Deus, como que eu consegui chegar até aqui? Como pude ver essas coisas aí? Enquanto eu via aquilo apreensivo, de repente bradou uma voz: se o tempo voltasse, você faria de novo? Eu desci da cama e me ajoelhei, fui orar e vi que se não fora realmente Deus, nada teria. Não faz nada. Não teria feito nada. Pastor, porque como o senhor falou, pastor, é uma batalha espiritual, é uma coisa que envolve um chamado, né? Há pessoas que às vezes, quando vai pela emoção, às vezes confunde chamado de Deus com a vontade de conhecer o país. Vontade de conhecer o país, vai para uma agência de turismo, aí lá, dá um passeio, viaja, conhece o país, é uma coisa. Não, eu tenho uma chamada para a Grécia, para ir. Você tem uma chamada para a Grécia ou você tem vontade de conhecer a Grécia? Eu tenho vontade de emergir culturalmente na Grécia, é uma coisa. E fazer missões na Grécia é outra coisa diferente, que é isso aí que o senhor colocou, que o pastor também aqui apresentou, que envolve não só uma capacitação teológica, tem que ter uma formação emocional, estrutural, familiar, porque não adianta, por exemplo, ele ter chamada e de repente a esposa dizer assim, eu não vou. E aí? Ou os filhos dizem, não vou. Exato. Ou chegar no campo missionário e travar todo mundo. Porque tem a questão do choque cultural. E essa capacitação da parte de Deus é preciosa porque Deus trabalha na família. Ele é interessante, testemunhos diversos nós ouvimos, né? E quando Deus chega a dizer a cabeça da família, quando a gente senta para conversar, ele já veio falando aos meninos. Que é uma preparação familiar, né? Porque é lindo isso. Como vamos reconciliar pessoas se a família está desestruturada? Não tem como. Já começou de um princípio, uma quebra de princípio, né? Quebra de princípio.
Pastor, o segundo subtópico fala sobre a estratégia missionária. Aí o pastor diz aqui, pastor José Gonçalves, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar o evangelho na Ásia e em Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquelas circunstâncias. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Ou seja, é o Espírito Santo que é o gerenciador da obra missionária, não tem como discutir isso, né, pastor? Pois é, outro ponto também que a gente falou de preparação, né, do missionário, da família, o obreiro o missionário também precisa ter uma formação ministerial, porque é dentro dessa formação ministerial que ele vai levar esse formato daquilo que ele aprendeu, para ele estar bem estruturado, ele tem bem claro o que é a doutrina, o que é como conduzir o trabalho. Então, ele vai chegar no campo missionário e, em cima disso, ele vai ganhar estratégias, Deus vai dar estratégia, nunca fora do padrão, porque às vezes tem pessoas que utilizam de estratégia no campo missionário, que a gente também já viu, coisas totalmente absurdas, que até para o pessoal de lá, né, assim, uma coisa que não tem... Obstaculiza, né? Termina virando um obstáculo. Então, um exemplo, né, nós temos aqui o hábito de evangelismo, de porta em porta, em casa. Na Argentina, por exemplo, que é a minha experiência, não é uma boa estratégia. Por quê? Porque o argentino tem um período que ele almoça, ele vai, fecha a porta e ele não vai ouvir. Você não vai incomodar ele, na verdade, né? Então, nós tivemos uma oportunidade de criar, de desenvolver um trabalho que aqui também é feito, grupo familiar. Então, na casa, a irmã diz assim, irmão, olha, convide seu vizinho, eu quero ir lá fazer uma visita, uma oração. E desse trabalho aí, eu cheguei a ter mais de 27 grupos funcionando e muitas famílias que até hoje estão lá em Alejandro Cor, permanecem lá. Então, isso é uma estratégia, vamos dizer assim. E ou existem outras, né? Isso é uma estratégia que Deus vai dando à medida que isso depende muito da formação da pessoa, depende muito do momento que ele está no campo missionário. Talvez essa estratégia hoje não sirva, mas naquele momento foi salutar, entende? E isso é muito da oração, do coração do missionário orando a Deus. Claro que eu estou falando sempre dentro da formação ministerial, né? Ele não vai também pegar um balão, botar na rua e a coisa não vai funcionar. E eu sei que o pastor Walter lá no Peru já tem outra estratégia, houve outras formas de Deus dirigir, de forma que sempre o objetivo, o propósito é conversão de almas, né? Eu digo que tem estratégias que nem o próprio missionário sabe, porque é o Espírito Santo que vai criar. Na hora. Né? Eu estava em Alejandro Cor, o irmão ligou para mim e disse assim, olha, pastor, tem um senhor aqui perto de Guernica que ele quer o senhor, ele disse que quer o pastor dessa igreja, que a igreja, o anexo, era quase em frente à casa dele. E ele quer que o senhor vá lá. E na mesma hora eu peguei um presbítero, mas outro irmão, e fomos na casa desse irmão, porque uma alma querendo Jesus a mais na Argentina era difícil. Mas ele disse que teve um sonho, e nesse sonho ele via as irmãs passando em frente da igreja, e uma pessoa chegava e dizia assim, chame o pastor dessa igreja, que ele vai lhe falar o evangelho. E eu fui lá, preguei o evangelho para essa pessoa com outros irmãos. Ele se converteu, se batizou, foi membro da igreja, evangelizou. Depois Jesus guardou ele, depois de um tempo, porque ele tinha um problema de saúde. Mas veja, essa estratégia, eu não tinha como entrar na mente daquele irmão. Na gerência divina. Então são estratégias espirituais que o próprio missionário, às vezes, ele é envolvido na estratégia de Deus para fazer o trabalho. Pastor, o nosso tempo já foi embora. Qual o conselho que o senhor pode dar ao professor que está aqui nos acompanhando no momento da abordagem dessa lição? É importante, né? Sempre o que eu falei no começo. Eu acho, né, que é muito importante não confundir o poder e a força
né? Ou atribuir que o Espírito Santo é uma força ou é um poder. Claro que o escritor, comentarista, colocou muito claro. Ele está dizendo que o Espírito Santo é a força motriz, ele não está chamando o Espírito Santo de força. Ele está dizendo que ele é o pivô, ele é o que desencadeia a ação. Então, mas como existe, né, já uma distorção em determinados lugares que distorce essa expressão, eu acho que isso é um ponto importante para, durante toda a lição, sempre reafirmar a pessoalidade do Espírito Santo. Isso é importante. Pastor Walter. Lembrar da dependência, né, contínua que deve ter do Espírito Santo para continuar exercendo o magistério, né, cristão, para que os frutos sejam cada vez mais abundantes. Eclesiastes 11:1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Se esse lançamento é na dependência, orientação do Espírito Santo, viram coisas preciosas. Bom, Givanildo. O meu conselho é que o professor faça dessa aula uma aula prática, não é? Lembrar que nós somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo e todos nós precisamos desse poder para cumprir a missão que Cristo nos confiou. Então, além da teoria, que é importante, conhecer o poder de Deus na missão da igreja, é entender que isso é prático, é orientar, ensinar os alunos, motivá-los a buscar esse poder. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, encerrando o trimestre, vamos orar ao Senhor. Pastor Faria, nos dê a honra. Maravilhoso Pai Celestial, te damos graças por esses momentos que aqui estivemos, em que nos encheste, Senhor, com a Tua presença e podemos falar da Tua palavra, Senhor. Aplica nos corações daqueles que vão ensinar na escola dominical, aqueles que vão aprender os alunos, que tudo concorra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a última lição do trimestre com o tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. Na próxima semana daremos início a um novo trimestre que trará como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E estudaremos a primeira lição com o título O Início da Caminhada. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor Faria, nos dê a honra de impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a Igreja de Deus, desde agora e para sempre.